Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição do programa Mensagens de Esperanças, pelas ondas de 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro, editado pela Federação Espírita Brasileira, das obras de Francisco Cândido Xavier, Espírito de Irmão X, Humberto de Campos. Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra? Como não vieste na púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como divulgarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte para manter-nos a dominação. Davi estimava o falso do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? E improvisarás discursos que escureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino, tenro, ergueu então a pequena destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos,
Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. A mensagem extraída do livro Pontos e Contos, capítulo 25. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, na sua edição especial de início de ano, nessa transição do dia 31 para os primeiros dias de janeiro. E como a música é para nós também uma mensagem, a mensagem que nos toca a alma, ouçamos do CD Natal em Família, a faixa de número 12, Um Novo Tempo. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. Hoje é um novo dia, que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança passa para o módulo Painel do Livro Espírita, livro, também a notícia. Em minhas mãos, o lançamento da Federação Espírita Brasileira, que foi organizado pelo nosso querido Gerson Simões Monteiro. E também o programa Mensagens de Esperança abre espaço neste momento para justa homenagem a este companheiro, a quem devemos muito, mas muito no sentido da gratidão, por ter aberto as portas para nós no Movimento Espírita, na antiga UZERJ, e também as portas da Rádio Rio de Janeiro, da Funtarso, nos legando exatamente a apresentação deste programa Mensagens de Esperança. É um carinho muito grande que nós temos a esse grande companheiro, na certeza de que ele não morreu, ele continuou mais vivo do que nunca. Então, é um momento oportuno de nós fazermos um upgrade nesse início de ano, finalzinho de dezembro, ainda no mês em que ele desencarnou, para o início do ano, a fazer as aberturas do nosso programa com este livro, No Roteiro de Jesus. Esse livro, organizado por Gerson, ele reúne algumas mensagens de vários livros da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós encontramos exatamente na contracapa a seguinte informação: esta obra resultou de sugestão apresentada à Federação Espírita Brasileira pelo confrade Gerson Simões Monteiro, reconhecido conferencista e escritor espírita, e atual presidente da Fundação Espírita Cristã
Paulo de Tarso à época do lançamento do livro. No roteiro de Jesus contribui para que os estudiosos do Espiritismo e leitores em geral tenham reunidos em uma única obra textos selecionados de 8 livros do Espírito Humberto de Campos, assinados com o seu nome ou o seu pseudônimo, Irmão X, e são os seguintes: Cartas e Crônicas, Contos e Apólogos, Contos desta e d'outra vida, Crônicas de Além-Túmulo, Estante da Vida, Lázaro Redivivo, Luz Acima, Pontos e Contos, psicografados por Francisco Cândido Xavier e que relatam episódios vividos por Jesus, divididos em 4 partes, a saber, a primeira parte, temas ligados ao início da vida de Jesus na Terra. Na segunda parte, Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando e etc. Na terceira parte, fatos vivenciados pelo Cristo no final de sua vida na Terra. Quarta parte, Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. O mais importante das mensagens reunidas nesta obra é o seu aspecto revelador, quando, ao narrar fatos acontecidos com Jesus, corrige, em alguns casos, erros históricos e destaca a preciosidade dos ensinamentos cristãos. Tais ensinamentos, na realidade, são pérolas que brilham mais nesse tesouro de luz. E temos a apresentação do livro, que é realmente muito interessante antes de iniciar exatamente ao estudo dele. No roteiro de Jesus, é uma compilação de textos efetuados de Gerson Simões Monteiros, que vai repetindo exatamente o que já está na contracapa, praticamente que está na contracapa do livro, mas prosseguindo dias. Quem lê os livros ditados pelo espírito Humberto de Campos através da psicografia de Chico Xavier há de concordar que ele significa um tesouro de luz inesgotável. O mais importante desse material literário mediúnico é o seu aspecto revelador, principalmente quanto ao relatar os fatos acontecidos com Jesus. A partir de uma visão espiritual, retifica em alguns casos erros históricos de interpretação, sendo esse, aliás, um dos papéis a ser desempenhado pelo Espiritismo, como foi previsto por um espírito em 15 de abril de 1860, na mensagem dada ao médium George Knoll e inserida na segunda parte de Obras Póstumas de Allan Kardec, que é a 38ª edição pela FEB, com o título Futuro do Espiritismo. Além desse aspecto, Humberto de Campos registra ainda episódios vivenciados por Jesus, agindo na condição de espírito após a ressurreição. Tais revelações são, na realidade, outras tantas pérolas que brilham nesse tesouro de luz. Essa coletânea tem significativo valor para as pesquisas de expositores espíritas e estudiosos da doutrina e do Evangelho, pois que facilita a compreensão dos ensinos do Mestre em sua obra de cunho divino na renovação da humanidade e é também subsídio inestimável para a fundamentação de ordem espiritual dos estudos, alargando a visão, muitas vezes materialista ou mística, que hoje se tem de Jesus, além de servir de contribuição aos corações sedentos de paz e harmonia no contato com as lições amorosas do Cristo. Os capítulos da série de obras ditada pelo espírito Humberto de Campos, que formam no roteiro de Jesus, excetuado os do livro Boa Nova e Brasil Coração no Mundo e Pátria do Evangelho, em face de sua temática específicas, são relatos de diversos fatos ocorridos com o Cristo, ensinando, dialogando, curando e, sobretudo, exemplificando o seu infinito amor. A editora. Então, queridos ouvintes, estaremos juntos nas nossas edições com as páginas iniciais deste lançamento da FEB já de algum tempo, organizado por Gerson Simões Monteiro, no roteiro de Jesus. Uma boa leitura.
nosso programa é um programa especial de transição de final de ano para o início do ano. Ouçamos do CD Caio, Natal Feliz, a faixa de número 10, com a música de John Lennon, Imagine. Neste final de ano e início de um novo ano, também contamos com a presença do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, trazendo a sua mensagem. A mensagem Oração pelos Entes Queridos, que é a faixa de número 4 do CD Chico Xavier, em nossa casa, na Rota da Felicidade. Ouçamos a oração de entes queridos de Emmanuel. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto
ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a Ti através da oração, porque apenas Tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. Acabamos de ouvir essa última música do CD Natal de Cavaquinho, na faixa número 11, What a Wonderful World. Uma homenagem exatamente a esse mundo maravilhoso que nos abriga. E estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagem de Esperança. Felizes de poder contar com todos os nossos queridos ouvintes que assiduamente prestigiam a Rádio Rio de Janeiro, a sua programação e em especial o nosso programa. E esperamos estarmos juntinhos durante esse novo ano que se inicia. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.